7 milhões não está a fazer absolutamente nada. Obrigado, Encarnação. Quero desculpar-nos, né, relativamente a ter depositado um minutinho ao colega. Relativamente a esse assunto, os colegas puderam aqui trazer ideias muito consensuais. Né? Pensamos nós que há um casamento em função das nossas ideias. E o que nós vamos aqui tentar trazer, primeiramente, tem a ver com a questão NIF-AGT. Primeiramente, a AGT é um organismo dentro de um departamento ministerial. Todos nós saibamos que a AGT faz o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é um departamento que, de certa forma, faz aquilo que é o Poder Executivo, que é sob tutela de uma ministra, nesse caso a doutora Vera Daves, e na qual veio, não é, junto desse Conselho de Ministros, trazer à prol esta questão para se poder ser analisada. O NIF é o número de identificação fiscal que deve ser regulado por via de um diploma legal. Logo, se há essa necessidade de haver essa regulação e o Estado, por via da organização econômica, financeira e fiscal, tem essa incumbência de poder reaver essa problemática NIF. Os colegas disseram bem, nós vamos aqui olhar para dois entes, que é na perspectiva da pessoa singular e o NIF na perspectiva da pessoa coletiva. Quem vai ser a pessoa coletiva? É o que se disse, sociedades coletivas, as empresas. O grande problema do NIF, essa retirada do NIF, a suspensão ou simplesmente a cessação, salvo erro, é no sentido de que nós estávamos a ter muitos problemas e continuamos a ter muitos problemas com essa coagulação do NIF em função dos dados que são aglomerados em determinados ficheiros. Por exemplo, hoje, para que nós possamos ter contacto com uma conta bancária, há toda a necessidade de fazer uma atualização e automaticamente AGT, NIF. Se houver um incumprimento dessa pessoa singular, automaticamente lhe é retirado o direito de se poder ter contacto com a sua conta bancária. Aqui estamos diante de um direito individual que de certa forma é retirado a essa pessoa. Agora, o indivíduo não deverá incorrer a incumprimentos, mas há toda a necessidade de se respeitar alguns pressupostos. Agora, do ponto de vista da pessoa coletiva, que são as empresas, porque é importante separar o que é responsabilidade na perspectiva pessoal e o que é responsabilidade na perspectiva coletiva. Então, o associativismo que se tinha era associar NIF de caráter individual em função do NIF de caráter coletivo. E aí havia grandes problemas. Havendo esse problema, fazia com que muitas são as pessoas que tinham problemas e dificuldade, por exemplo, de poder revalidar a emissão da carta de condução, a obtenção de visto, a questão da atualização das contas, que vai permitir com que as pessoas tenham contato com a sua conta financeira. Logo, aqui pensamos nós que o Ministério, na pessoa da ministra, pensamos nós que esteve bem a olhar nesse sentido, porque havia um grande problema, um grande imbróglio. As pessoas tinham dificuldade, as pessoas obtinham vistos e tinham dificuldade de se poder, ou seja, no ato da obtenção de visto tinham esse impasse por causa do incumprimento que há com o número de identificação fiscal. Agora, na perspectiva do NIF associando com as sociedades coletivas, aqui sim, aqui há um outro grande problema. E se nós olharmos para aquilo que é a visão econômica e na perspectiva até financeira e no desenvolvimento econômico, e quem se faz o desenvolvimento econômico em função dos agentes econômicos, aqui as empresas, então vamos ter um grande problema. Aí, como diziam os colegas, as empresas começam a ter extremamente dificuldades, porque é por causa desse incumprimento que a AGT entenda, então, transferir para um órgão que, de certa forma, é um outro poder, que são os tribunais. Logo, o tribunal, dizia muito bem o colega Fernando, tem dificuldade de negociar, aplica medidas. E se vai aplicando medidas, automaticamente as empresas começam a estar numa condição encurraladas. Então, pensamos que, relativamente ao NIF, a suspensão, a cessação, na perspectiva do NIF, na perspectiva pessoal, aqui estamos bem. Na perspectiva coletiva, há essa incongruência que pensamos que há necessidade de se reaver, ser bem analisada em função desse diploma que está a ser criado. Agora, relativamente à Comissão Nacional Eleitoral, é importante dizer que a CNE
à luz da Constituição da República de Angola, e eu, permita-me aqui no artigo 107, salvo erro, diz o seguinte: os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidas por lei. Aqui, o CNE é um órgão independente ou é tóxico-dependente? Se é independente, logo é preciso que se reaver bem essa Comissão Eleitoral Nacional. E desculpa, o conceito... Doutor Sacoiela, por favor, respeitemos aqui a questão. Doutora Rómulo, já com a palavra, vamos com o positivo e negativo da semana. Boas. Pronto, embora não tenha terminado o raciocínio, mas pronto. Fechar. Não, mas relativamente a essa questão da CNE, em suma, é olhar para uma revisão que deve ser feita de forma singela e de forma rápida, porque é necessariamente que se recompõe essa organização e não, de certa forma, pensarmos que a CNE é um local onde, de certa forma, vai a pena albergar comissários políticos, partidários, para, então, fins inconfessos. Há necessidade de se rever essa recomposição da CNE e aqui pensamos nós que o órgão colegial deverá, então, exercer esse trabalho. Agora, relativamente ao ponto positivo, ponto negativo, não sei se falaria apenas um ou dois. Relativamente, um de cada, pronto. O ponto positivo, nós olharíamos aqui para o Ministério da Saúde, que teve a coragem e a hombridade de vir ao público relativamente a um caso que nós acompanhamos, da morte de um menor de idade, 2 anos, isso no princípio do ano, pelo facto de ter caído, via de uma queda do primeiro andar num destes edifícios residencial na cidade de Luanda, e que era um caso que estava a ser apurado e o Ministério da Saúde, na pessoa, ou seja, da direção da inspeção geral deste órgão, veio à tona em poder, então, autoculpabilizar os responsáveis, que são os técnicos de saúde, relativamente à não assistência adequada a esse menor. Então pensamos que é um ponto positivo pelo facto do Ministério ter essa coragem de chegar à tona e poder dizer assim: nós repudiamos, nós culpabilizamos os técnicos de saúde, onde, por sua vez, houve dificuldade no atendimento do banco de urgência antepadamente para que então se pudesse dar assistência ao menino e que infelizmente acabou por falecer. Então esse é um ponto positivo no sentido de que este órgão veio à tona e disse assim que repudiamos e automaticamente vai então aplicar um processo disciplinar a esses médicos, a esses enfermeiros e que serão retiradas suas carteiras e automaticamente serão responsabilidade do ponto de vista até penal. Ponto negativo. O ponto negativo, nós vamos olhar para aquilo que é a nossa humilde análise social. Nós temos vindo a radiografar, a nível de algumas esferas sociais, infelizmente, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E que a maior parte das vezes tem sido por menores de idade. Então, aqui esse é um ponto negativo. Pensamos que os órgãos competentes deverão fazer um bocadinho mais. Temos muitos meninos a caírem nesta má vida. Temos muitos rapazes e meninas a se prostituírem. Muitos são os meninos que depois caem para o mundo da delinquência e aqui é um atentado também a nível da sociedade. Então, esse é um ponto negativo e precisamos que se rever essa questão da organização social e se o Estado é um ente de bem, deverá então colocar a mão diante dos seus órgãos competentes, desde a Polícia Nacional e os outros órgãos institucionais e, de certa forma, também chamar a colação as instituições sociais no exercício do seu papel para que então juntos possamos então fazer um trabalho árduo no que tem a ver com essa questão sobre o uso de bebidas alcoólicas e que os menores infelizmente têm estado expostos a esta situação. Aqui chamar a responsabilidade das igrejas, chamar a responsabilidade da escola e obviamente a família como núcleo fundamental da sociedade, no sentido então de podermos controlar melhor os nossos filhos, as nossas crianças, para que então tenhamos uma Angola melhor. Muito obrigado pela atenção, obrigado aos colegas do painel e obrigado especial a esses caros ouvintes desta estação de rádio.